Vamos para o jogo do São Paulo? Sábado, o São Paulo com um monte de jogador desconhecido pegou o Internacional e ganhou. Vamos ver. Na chegada ao Morumbi, Rogério Ceni é festejado, cumprimentado, tietado. Quando entra em campo é aplaudido de pé, mas não do jeito que gostaria. Subiu para receber o troféu em homenagem aos 25 anos dele no tricolor, mas o que ele queria mesmo era jogar. Algo que uma lesão muscular na coxa não o deixa fazer há 3 partidas. Mas quem não tem Rogério, tem Rogério. Não Ceni, mas o atacante, número 17, aberto pela esquerda, conhecido como o Neymar do Nordeste, novo reforço que estreia contra o Internacional. O jogador de 24 anos, que não era nascido quando Ceni chegou ao Morumbi, mostrou personalidade. Abusado, limpou bonito na área e bateu para a defesa de Muriel. Sempre fiz assim, sempre foi assim nos clubes que eu passei. Graças a Deus me dei bem e assim, e agora do São Paulo não vai ser diferente. Do outro lado, quem está no lugar de Rogério, o Ceni, é Renan Ribeiro. O substituto do homenageado tomou um susto com o Lissandro Lopes. Outro com o D'Alessandro. E fez a parte dele quando o Valdívia apareceu cara a cara. Faz, acho que uns 2 jogos, 3 jogos aí que eu venho sem tomar gol. Venho trabalhando muito forte, independente com essas sequências de vários jogos. Eu falo que o desgaste é grande, mas tem que continuar trabalhando. E dar os parabéns para a equipe por essa vitória aí, que foi 3 pontos importantes. No dia da homenagem a Rogério, o São Paulo não podia perder. E a vitória começou a ser construída na jogada de craque de Ganso. O camisa 10 achou o Wilder, que cruzou na medida para o gol de Rogério. Não o Ceni, o atacante, que estreou da melhor maneira possível com a camisa do São Paulo. A sensação boa, né? É maravilhosa e mais ajuda a equipe do São Paulo. É sempre importante estar jogando com os caras grande nome e não podíamos deixar de dar essa vitória para o torcida do São Paulo. Substituído por João Schmidt, Rogério foi aplaudido ao deixar o campo. Naquela altura, o jogo já estava resolvido. Pouco antes, Ganso ajeitou na área para Michel Bastos marcar o segundo gol e fechar o placar. Sempre he respondido que Paulo Henrique es un crack y hoy fue fundamental. Yo que Paulo Henrique ha tenido uma boa sequência de jogos e é muito importante para nós. A vitória por 2-0 sobre o Internacional foi muito comemorada pelo São Paulo. Não só pelos 3 pontos a mais na tabela, mas principalmente por eles terem sido conquistados sobre um adversário difícil e com o time desfalcado de 11 jogadores. Hoje, o time mostró fuerza de colectiva, que tiene espíritu de competir los jogos, de jugar a ganar contra un gran rival con muy buenos jugadores, de Alexandro, López, Valdívia. Eu creo que ganhamos justamente. A gente tinha um monte de desfalque, mas o importante é o grupo, é todo mundo mostrar a sua qualidade e quando pintar a oportunidade está ali e corresponder. Tinha o desentrosamento de não jogar todo mundo junto, né, ter uma sequência de jogos, mas acho que a entrega seria o essencial. Então, desde o atacante até a gente lá atrás, todos estão de parabéns, parabenizar cada um dos jogadores. A gente está vivendo muito isso, de ter vários desfalques, então acho que é corriqueiro, a gente teve outros jogos tão bons quanto hoje. Hoje quero o Inter também, um time muito bom. A gente sabia que tinha que respeitar eles, mas acho que está todo mundo de parabéns, mereceu uma vitória. O próximo obstáculo para mostrar a força do grupo tricolor será o clássico contra o Santos. O número de desfalques será menor do que contra o Inter, mas o desafio será ainda maior. Eu creio que Santos é o melhor time em Brasil jogando a atacar. Vamos de volta vamos a tener a Wesley, a Thiago, a Alexandre y posiblemente uno de los machucados. Entonces vamos a montar una buena escalación, un buen time y a tratar de jugar contra ese gran time que es Santos y tratar de lograr un buen resultado. Vanderlei Nogueira, o que falar? Bom, o professor Juan Carlos Osório está resolvendo os problemas, as dificuldades que o São Paulo tem com relação a muitas ausências, jogadores alguns importantes, outros nem tanto.
mas ele está fazendo aquilo que ele se propôs desde o momento que foi contratado, utilizar todo o elenco disponível. E você conversando com os jogadores do São Paulo, nos bastidores, eles dizem que o que eles sentem é que todos estão sendo úteis. Uns mais, outros menos, mas todos estão se sentindo úteis. Eu acho que isso é muito importante, num grupo é importante que isso aconteça. O São Paulo está em 4º lugar, está dentro daquele grupo que sonha com Libertadores, e as críticas aparentemente vão diminuindo, e aqueles que não concordavam com a presença do Juan Carlos Osório, parece que aos poucos vão capitulando e aceitando a presença diferente do técnico do São Paulo. Roque Citadino estava rindo, eu vou deixá-lo para o fim. César Sampaio, e aí, Juan Carlos Osório para você? Acho que na cultura nossa, até a adaptação é um pouco difícil, esse rodízio, né? Como o Vanderlei bem disse, ele trabalha em cima da intensidade, né? E para você ter intensidade com a sequência de jogos, é muito difícil você repetir uma mesma formação por 3, 4 jogos seguidos. Mas na cultura nossa, do brasileiro, ninguém gosta de ir pro banco, né? Às vezes o cara joga bem e ele tira, né? Faz gol e ele tira. Então, demorou um pouco, eu acho que para os jogadores entenderem que ele está priorizando o todo, e esse todo, às vezes, alguém vai ter que abrir mão, né, de uma titularidade, mas nem por isso deixa de ser importante. E eu acho que o principal são os resultados, né? Como o Vanderlei disse, está no G4. Se não tivesse no G4... você mudar assim, a cultura de um país é difícil, né? Difícil porque não tendo resultado, assim, os subgrupos começam a tomar força, né? E às vezes fica insustentável. Mas com o resultado, e também a gente vê a entrevista dos jogadores, né? O dia a dia dele parece que é muito bom, a parte tática dele também é interessante. Então, aos poucos o São Paulo vai entendendo e vai conseguindo, né, conquistar os seus objetivos, que é Libertadores primeiramente e depois pensar em título. O Pato falou que na chegada, lá na frente, o São Paulo pode chegar melhor que os outros, porque como os jogadores jogam menos que as outras equipes, normalmente tem uma equipe padrão, o São Paulo pode chegar com melhor condição física. O que você pensa disso? Eu penso também, e até porque a tendência agora... o clima, né, daqui para o final do ano. Tudo quarto e domingo, né? E vai esquentar também, né? A temperatura. Então, com isso, a perda normal de uma partida, você corre 11 quilômetros, né? Em média, 10 a 11 quilômetros, no intervalo de 3 dias, né? Com o deslocamento do tamanho do nosso país. Então, são todos fatores aí que a gente tem que entender, né? Assim, é uma cultura, eu tenho acompanhado o Osório. E o ponto principal é resultado, é a pontuação, né? Quando a pontuação vem, a gente acaba justificando tudo. Quando a pontuação não vem, o melhor treinador, o Guardiola, podemos dizer assim, as respostas deles não faz sentido. A propósito disso, o Muricy vai fazer um estágio com o Luiz Henrique. Lá no Barcelona. Vai. O Neymar, ele pediu para o Neymar e tal, trocar ideias, ele passará um período lá com o Luiz Henrique no Barcelona. Parabéns ao Muricy. Parabéns, mostrou grandeza, ele é um técnico importantíssimo no Brasil, um dos maiores, não, o maior ganhador de brasileiros, né? Parabéns a ele, achei muito inteligente do Muricy. Ele vai aprender e vai ensinar, ele vai trazer coisas novas, vai passar ideias novas, achei muito inteligente. Parabéns a ele. Pois não, Chico? Não, só quero dizer o seguinte, teve um lance que me chamou a atenção ontem no jogo de São Paulo, foi quando esse menino aí, realmente o Neymar do Sertão, ele entrou e foi decisivo, né? Foi decisivo. Eu não vou dizer que ele ganhou o jogo sozinho, mas ele, na ausência do Pato, na ausência de qualquer outro centroavante mais contundente, mais objetivo, mais artilheiro, ele não se intimidou não, ele vestiu a camisa e foi para cima. E no segundo tempo ele caiu, de tão cansado que ele estava, né? Aí o Michel Bastos chamou, né, olhou para o Osório e fez assim, né, para trocar. O Osório ficou quieto. E o menino levantou e falou, não, eu vou continuar. Aí eu falei assim, pô, será que o Michel Bastos está fazendo isso de sacanagem? Porque o menino está quebrando um pouco o esquema do grupo de São Paulo, que, como diz o Godoy, já derrubou o Muricy, né, e brigou com o Milton Cruz, né, ou estava fazendo carinha feia para o Milton Cruz, e estava começando a querer engrossar para o Osório.
Aí, de repente, aparece um moleque, caiu do nada, né? Chegou lá na reserva no Vitória, me parece. E aí foi levado para lá. Entra em campo e joga pra caramba, o Michel Bastos já queria se livrar do moleque. Aí o moleque falou, não, eu continuo, eu só estava me recuperando aqui porque está me doendo. Não, eu forcei demais a perna. Aí o carrinho entrou para pegá-lo, ele não deu modo, ficou até o fim. Ficou até o fim. Então eu acho que é legal isso aí, porque mostra que o Osório, ele tem que tomar cuidado, com os jogadores que fizeram panela lá mesmo. Esse que é o problema. E ele está conseguindo contornar. Ele é um cara que, apesar de não falar português, falar mais espanhol, né? Fala um portunhol assim, mais ou menos que dá para entender, com uma grande dificuldade, mas ele tem um vestiário. Por quê? Porque a garotada comprou a ideia dele. E principalmente o Pato. O Pato e o Ganso compraram a ideia dele. E o Rogério. E esse moleque aí que estreou. Não, o Rogério Ceni. O Rogério Ceni. É o mais importante. Mas o Rogério Ceni... Mais importante que todos os outros somados. O Rogério Ceni é aquele negócio. É importante no vestiário, porque hoje ele não... Mas ele manda pra caramba. Se ele voltar até pra jogar. Se o Rogério Ceni comprou a ideia, acabou. Porque ele tem que comprar, porque o cara tá resolvendo, tá conseguindo colocar o São Paulo entre os 4. E o São Paulo aqui entre nós não tem time para estar entre os 4. Se você pegar aí, você vai ver. O time de ontem do São Paulo, na hora que tocou aí no Nacional, eu demorei e falei, que raio de jogo eles vão transmitir? Então. Aí apareceu o Ganso e falei, o jogo do São Paulo. O time não dava para saber. Agora, como gosta de dizer o Vanderlei Nogueira, se passasse na Avenida Paulista aqui, ninguém sabia quem era. Agora só tem um detalhe antes do Estadinho falar, rapidinho. Ele precisa dar um jeito no miolo de zaga do São Paulo. No miolo de zaga do São Paulo. Eu só queria fazer uma pergunta. É um cano furado, né? A esses diletos jornalistas. Só o São Paulo está tendo problema com contusão, com tendo mudar o time? Não. O Inter ontem jogou com um time com baixo. O Corinthians, que devia estar reclamando que jogou sem o Elias hoje, nós nem falamos disso. Na verdade, é choro. O São Paulo não tem o elenco que acha que tem. Isso é verdade. Então parem com essa história. Aliás, o Osório disse isso. Venderam outro jogador. Seguinte, e também discordo do nosso amigo aqui, Chico Lang. O problema do Osório aí não é o elenco. O problema é o clube, que é uma bagunça, porque diretor, conselheiro, todo mundo dá opinião e cada um fica dando até entrevista em jornal. O problema é que a bagunça do clube leva a isso. É um clube que, por fora, bela viola, por dentro é o que é. É negócio de conselheiro ir lá para querer saber do técnico por que não vai jogar o fulano. Conselheiro escrever artigo. Outro dia vi um artigo de um conselheiro dando dicas não, ensinando o técnico como jogar. Quer dizer, o problema é o clube, Chico, não tem nada do jogador, o jogador é igual em qualquer lugar. Aquilo ali é aquilo, que ficam enfeitando, mas é aquilo. Agora, outra coisa, todo mundo está jogando com um monte de reserva, o Corinthians está... O Palestra, eu não sei, mas o Santos, o Flamengo botou um menino no lugar do Guerreiro lá, então está todo mundo. O Corinthians perdeu o jogador, vai ficar 6 meses sem jogar. Então esse negócio aqui, dá a impressão que o São Paulo é a vítima, não tem vítima nenhuma, está jogando com o que tem e não tem grande coisa, pronto. Aliás, vamos dizer o seguinte, provavelmente ganhou porque não jogou os que jogavam. Porque se jogasse os titulares, é capaz de até perder. Você entendeu? Porque perdeu muito jogo aí. Então, vão parar de tratar o São Paulo como uma prima-dona. Na verdade é o seguinte, o elenco é fraco e o clube é bagunçado. Eu sei que vão me xingar. Você está falando isso? Eu acho que não. Eu acho que a torcida... Não, mas olha aqui. A torcida, eu acho que concorda com você. Mas pelo se não concordar, o elenco é fraco, o clube está bagunçado. Eu conheço um conselheiro do São Paulo. É verdade isso. Um conselheiro do São Paulo falou, vocês não vão lá... Mas como é que pode um conselheiro tirar satisfação com o técnico porque o time não está jogando? O Osório quase foi embora. O Osório quase foi embora, que mandaram um WhatsApp lá para ele e tal, e ele só não foi. E o WhatsApp? Ligam lá, querem falar com o jogador. Isso aí é isso. Absurdo mesmo. O nosso craque Tororó de hoje, homenagem
ao Neymar, como é que vocês falaram aí, Neymar do Sertão? Neymar do Sertão. O Rogério chegou e chegou bem, chegou à vontade, fez um gol, mostrou personalidade, fez um gol de cabeça. Vamos ver se o menino vai ter sucesso daqui para frente, mas ontem ele chegou realmente demonstrando personalidade. Parabéns, Rogério. Muito bem-vindo ao futebol paulista, tomara que você tenha mesmo sucesso. Ontem ele foi figura importante na vitória do São Paulo contra o Internacional. Foi o nosso craque e tororó desta rodada.